Bom, vamos seguir conversando sobre as negociações em Brasília, agora com o deputado federal Coronel Tadeu, do PL de São Paulo. Deputado, seja muito bem-vindo. Boa tarde. Boa tarde, Lene. Boa tarde para todos. Queria começar justamente com esses argumentos do relator, da proposta da PEC da anistia, o Paulinho da Força, que cita essa questão de atender os dois lados. Como é que vocês estão lidando com ele dentro da relatoria, com essa opinião, com esse segmento aí de pensamento? Bom, vamos lá, Lene, fazer algumas considerações em relação à entrevista do Paulinho. Quem quer agradar a todos acaba não agradando ninguém. Paulinho vai ter que ter foco num objetivo. Qual vai ser o alvo dessa anistia? Quem vai ser anistiado e quem não vai ser anistiado? A esquerda, ela não quer que ninguém seja anistiado. E a direita quer que todos sejam anistiados. O que pensa o Centrão, que é o fiel dessa balança? É o maior número de votos, cerca de 300. Como é que está pensando o Centrão nesse momento? Parte do Centrão quer anistia ampla, geral e irrestrita. E uma parte do Centrão quer uma anistia, mas não que ela seja geral. Não é fácil. Colocando ali na posição do Paulinho, não é fácil você construir esse texto. Mas uma coisa ele já fica sabendo. Ele não vai conseguir agradar a todos. E vai ser decidido no voto. É claro que a oposição vai brigar por uma anistia ampla, geral e irrestrita. Uma anistia que abrace, em especial, o presidente Jair Bolsonaro. É claro que a anistia, a oposição quer uma anistia que acabe com todas as penas, sem exceção, e não vai querer ouvir falar em graduação de anistia. Para alguns mais, para outros menos. Não. As penas foram muito duras, foram muito fortes. Parece que 14 anos foi o mínimo, de 14 a 17 anos. São penas absurdas que a gente nunca viu. E quando a gente começa a trazer para a realidade, para o mundo real, onde um bandido que mata seguidas vezes, é reincidente, é homicida, ele nunca ganha mais do que 8, 10 anos de pena. Por que uma pessoa que escreveu com um batom numa estátua vai ganhar 14? Então há uma desproporcionalidade muito grande e isso incomoda demais a oposição, e não só a oposição, mas muitos deputados que estão no centro. Não será fácil a construção desse texto. Lembrando que, independente do texto que o Paulinho vem apresentar em plenário, nós tivemos 311 votos e poderemos ter muito mais do que 311 se o texto desagradar. Ele vai ter que ter muito cuidado, porque senão ele coloca em risco até o próprio substitutivo que ele vai apresentar. Porque a gente já sabe, o texto original, que lá de 2023, que o projeto ele é de 2023, esse deverá ser substituído ou praticamente descartado. Então será construído um novo texto. Aí que nós vamos ver o tato político do Paulinho para poder mostrar algo, apresentar um projeto que realmente seja factível de uma votação. E lembrando que, mesmo apresentando um substitutivo em plenário, ele pode ser alterado, remendado a qualquer momento, com os destaques que serão apresentados certamente, tanto por um lado como pelo outro, tanto pela oposição como pelo governo. Agora, deputada, a gente tem um Paulinho da Força do Solidariedade, é um partido que pode ser considerado centro-esquerda, e ele tem essa sustentação, portanto, além de falar que vai recorrer também a outras esferas do poder, no caso executivo, judiciário, para essa tratativa prosseguir. O PL, as demais siglas que votaram juntamente com o PL 100% a favor da anistia, vocês observam como esse cenário? Existe algum tipo também de tratativa que vocês estão unindo forças para tentar ver como essas esferas vão responder, no caso, principalmente do judiciário, envolvendo a PEC da anistia? Com alguns setores, Lene, a gente não consegue nem conversar porque eles não admitem essa anistia. É muito difícil você sentar e dizer, olha, nós queremos isso, porque é praticamente você dizer, eu me refiro ao Supremo Tribunal Federal, como que eu chego para um ministro do Supremo Tribunal Federal que
apoia isso e apoia essa condenação, e outras condenações já estão vindo. A gente acabou de ver na semana passada e na semana retrasada o julgamento do presidente Bolsonaro, foi lá 4-1, apenas tivemos o voto do ministro Luiz Fux, que praticamente absolveu todos aqueles réus. Como é que você vai sentar para conversar sobre um assunto? Isso vai ser uma conversa muito indigesta. Me surpreende até se eventualmente algum ministro esteja aberto ao diálogo para poder conversar sobre assunto ou sobre o assunto, a anistia. É claro que eu acredito que o ministro André Mendonça e, de repente, o ministro Cássio Nunes Marques, que foram ministros nomeados pelo presidente Bolsonaro, estariam abertos, às vezes, ao diálogo. Mas ainda não passa pela minha cabeça que os outros ministros, os outros 9 ministros, possam querer conversar a respeito disso. Né? Então, mas a conversa é válida. Você tem que conversar mesmo, você tem que sentar na mesa. Né? Agora é uma hora de a gente construir aquilo que for possível. Lembrando que a oposição, em especial o PL, que é o maior partido hoje que faz oposição ao governo, nós vamos sempre estar trabalhando para essa anistia ampla, geral e restrita. E o Paulinho vai ter que, uma hora, conversar também com o PL, vai ter que conversar com o Partido Novo e vai ter que conversar com a oposição para sentir exatamente qual é o nosso clima, qual é a nossa vontade, a nossa expectativa em relação a esse substitutivo. Paulinho vai ter muito trabalho. E isso, inclusive, me acende um alerta, né? Qual é o tempo que isso vai levar? O tempo corre, o relógio está andando. O ano que vem nós temos eleições e essa anistia não tem que passar só pela Câmara. Nós temos que finalizar essa etapa da Câmara dos Deputados para remeter isso ao Senado Federal, que também será outro palco de debates, discussões e muita conversa. Como é que está a disposição do Senado Federal, principalmente em ano eleitoral? Nós estamos falando já em 2026, imagine que o Senado poderá pegar esse assunto somente o ano que vem. E o ano que vem é ano de eleição, e uma eleição importante para eles, para o Senado Federal, onde 2/3 do Senado serão trocados nas eleições de 3 de outubro de 2026. São 54 senadores e a gente precisa de votos. A oposição precisa trabalhar nesse momento dentro do Senado também, porque logo, logo o jogo vira para o lado de lá do salão verde, passa para o salão azul, e aí a gente vai ter uma outra batalha, que é justamente esses 41 votos que a gente precisa para poder aprovar esse PL da anistia junto ao Senado Federal. E é claro que eu nem vou me estender, Lene, porque depois da aprovação do Senado, nós temos mais uma batalha, porque certamente o presidente da República irá vetar por inteiro esse projeto. E aí, para derrubar o veto do presidente, só uma sessão do Congresso Nacional. Isso é para a gente entender que esse processo ele é muito complicado e poderá demandar muito tempo também. Pois é, por falar em tempo, antes até da gente mudar de assunto e ir para a PEC da blindagem, que está correndo em paralelo com a da anistia, deputado, a gente falou aqui com o Valdemar Costa Neto na segunda-feira e ele falou que contava com um prazo até então de pelo menos 30 dias para passar, pautar e conseguir sucesso com a PEC da anistia. Pelo visto, como a gente está vendo vários entraves, esses 30 dias podem não ser tão razoáveis assim, na sua opinião? Pode ser que seja pouco. É claro que a gente tem que correr dentro da Câmara, nós temos que trabalhar rápido e fazer um texto que seja palatável para o Senado Federal, para que a gente não tenha esses entraves. Se normalmente o Senado Federal ele é chamado de casa revisora, então ele praticamente não deverá decidir sobre o tema. É praticamente fazer uma revisão do texto e devolver para a Câmara caso haja alguma mudança. Mas se a gente conseguisse fazer um texto e que apenas batesse no Senado e fosse referendado pelo Senado, esse projeto estaria aprovado de imediato. Mas nós estamos falando de um tema que é muito polêmico nos últimos tempos. Anistia ampla, geral e irrestrita. E isso não é um tema simples para ser tratado. Então, eu acho que 30 dias
É claro que eu torço para que isso aconteça dentro dos 30 dias, mas a gente tem que estar sempre com um plano B, né, para ver como é que a gente vai tratar se isso ultrapassar esse prazo de 30 dias, porque aí nós vamos acabar invadindo o tempo de outras votações e no final do ano acaba chegando. A gente tem que ter isso em mente o tempo todo. A gente não pode descuidar do relógio, porque o relógio, hoje, ele joga contra a gente. A gente precisa resolver a vida dessas pessoas que estão aí condenadas, presas, e muitas delas dentro de casa, com tornozeleira eletrônica, muitas fora do país. Nós temos vários casos para ser tratado e a gente não pode desatender absolutamente ninguém. A gente tem que trazer isso para um plano muito justo, né, para um nível de justiça que atenda todo mundo. Deputado, agora indo para a PEC da blindagem, que também causa uma certa polêmica, divergência de opinião e até muitos se falam que pode estar travando ainda mais a PEC da anistia. Como é que o senhor enxerga essas duas pautas em momentos correntes, no mesmo tempo, né, que está sendo, então, pautada a urgência, enfim, a necessidade de apreciação? Como é que o senhor enxerga a PEC da blindagem em meio a esse contexto? A PEC da blindagem abrange um outro leque de interesses, né? São outros deputados que, alguns convergentes com a anistia e alguns, aliás, vários, né, divergentes, né? São assuntos diferentes para um e para outro, voto positivo e voto negativo. Mas atrapalha também porque também não é um tema fácil, não é um tema fácil de você explicar dentro do plenário e principalmente fora. Há muitas controvérsias que nesse momento podem dificultar também. É mais um obstáculo que eu acredito que possa ser colocado na anistia. Eu confesso particularmente aqui que eu daria muito mais preferência, muito mais agilidade para a PEC da anistia. Para mim, esse ponto ele é muito mais importante do que ficar decidindo foro privilegiado para os deputados, né? Tenho aqui as minhas reticências em relação a esse tema e não considero esse um tema importante no momento. Não vejo aonde os deputados e senadores estariam sendo prejudicados nesse momento para que se desse tanta agilidade para a PEC da blindagem. Ela poderia ter sido colocada, inclusive, após a PEC da anistia, né? E às vezes eu fico até pensando, será que não foi até proposital colocarem a PEC da blindagem antes da anistia, justamente para dar uma segurada no tema? É apenas uma suposição, apenas um pensamento, um devaneio meu em função de como as coisas aconteceram. A PEC da blindagem foi votada na terça-feira e hoje foi votado na terça-feira e ontem foi votada a PEC da anistia. Poderia ter sido ao contrário, mas, infelizmente, nem tudo acontece da forma que a gente quer. Inclusive, já passou, então, da Câmara para o Senado, mas o Otto Alencar, que preside a CCJ, já disse que na Câmara Alta, né, na Casa Alta, não passa essa PEC da blindagem, contando com esse possível cenário que mostra-se aqui, em termos de opiniões, mais provável. O senhor acredita que é travada essa pauta? Enfim, é colocado que ponto? Um ponto final, reticente? Como é que a gente olha para a PEC da blindagem, visto também essas resistências na Casa Alta? Eu acho que no Senado Federal, a minha impressão é que ela corria riscos na Câmara dos Deputados. Eu acabo fazendo uma outra leitura. Mas, é claro, essa é a opinião do presidente da CCJ lá do Senado, mas eu faço uma outra leitura. Eu acho que a PEC da blindagem ela passa mais fácil no Senado, né, do que na Câmara. E acredito que lá dentro ela não deve atrapalhar muito o processo. Acredito, apenas uma opinião. Agora, a PEC da anistia, essa não. Essa eu acredito que vai enfrentar muitas resistências dentro do Senado Federal. O Senado Federal ele é muito próximo ao atual governo, ele é muito próximo ao governo federal e a gente tem visto pelas votações que tramitam com mais facilidade lá no Senado do que na Câmara. Então, se a gente fizer essa análise política, o Senado Federal hoje penderia mais para uma não aprovação da anistia, né, do que pela aprovação. É por isso que a nossa batalha não é fácil. Nós não vamos ter um caminho tão fácil
um caminho de flores pela frente. Nós vamos ter muitas pedras e muitos espinhos a serem vencidos. E temos que ter isso em mente. Ano eleitoral. Como é que os senadores vão votar? Será que os senadores vão ousar a enfrentar as redes sociais, que poderá fazer muitas críticas, né? E principalmente aqueles que votarem não à anistia? É isso que a gente tem que medir, essa temperatura. Eu acredito que eles terão todo o cuidado para fazer a votação, porque poderá comprometer a eleição de quem pretende se candidatar à reeleição ao Senado ano que vem. São 54 senadores e muitos estarão nas urnas no ano que vem concorrendo ao cargo de senador. Deputado Coronel Tadeu, muito obrigada por contribuir aqui conosco com sua análise e opinião como congressista. A gente vai seguir acompanhando todo esse cenário político. Ótimo trabalho, até a próxima. Obrigado, Lene. Boa tarde para todos. Obrigada, deputado.